trabalhar para que haja exercícios, principalmente de 10 virtudes fundamentais, para que haja essa realização do bem maior. São 5 virtudes que dizem respeito à pessoa com ela mesma: autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. São as 5 virtudes do autoacolhimento amoroso. Essas 5 virtudes, elas vão fazer com que a pessoa fortaleça em si mesma todo o movimento amoroso para que ela busque cada vez mais desenvolver um relacionamento intrapessoal saudável. Se eu não exercito em mim mesmo uma relação comigo saudável, eu não tenho como ter uma relação saudável com o outro. É lógico isso. Então, as 5 virtudes do relacionamento intrapessoal saudável é fundamental para que haja a relação conjugal saudável, que é interpessoal. Então, no nível do intrapessoal, nós temos essas 5 virtudes: o autoamor, a autoaceitação, a autoconfiança, a autovalorização e autorrespeito. Nós temos lives específicas sobre essas virtudes já gravadas aqui, para quem quiser aprofundar nas 5 virtudes. No relacionamento interpessoal, nós temos também 5 virtudes: amor incondicional, renúncia, compaixão, humildade e mansidão. Como funciona essas 5 virtudes? Amor incondicional, ele já é fruto do autoamor incondicional, porque o autoamor ele é incondicional. O que significa incondicional? Que não impõe condições. Olha, eu só posso ter um casamento saudável se fulano for dessa maneira. Eu quero mudar o outro. Não temos como mudar o outro. Muita gente tem essa ilusão. Eu vou casar com ele, depois que eu casar eu mudo ele. Muita gente casa assim. Eu vou casar com ela e depois que eu casar eu mudo ela. Não vai acontecer. A pessoa que vai se transformar se ela sentir que aquilo é importante para ela. Então, a incondicionalidade é fundamental para que haja a superação do conflito. Porque se eu só consigo me relacionar com uma pessoa próxima da perfeição, que não tenha limitações, eu não vou encontrar essa pessoa. Então, a incondicionalidade é para você acolher a pessoa como quem ela é e como ela está. Quem ela é? Ela é, dentro da visão da psicologia consciencial, um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, num processo de evolução. Você também é um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, num processo de evolução. Nenhum dos dois é perfeito, mas os dois podem aperfeiçoar-se sempre. Então, a incondicionalidade é aceitar o outro como o outro ainda está, com base em quem ele é. Então, como ele está? Ele já tem algumas qualidades e tem muitas imperfeições. Da mesma forma, você também tem algumas qualidades e muitas imperfeições. Então, os conflitos surgem por causa das imperfeições. Mas quando nós exercitamos as virtudes, o que acontece? Nós conseguimos conviver apesar das imperfeições. A própria relação conjugal vai ser uma relação para que essas arestas, essas farpas sejam cada vez mais diluídas, sejam diminuídas. E o que vai fazer isso? A incondicionalidade, o amor incondicional. A segunda virtude é a renúncia. A renúncia é exatamente renunciar ao príncipe encantado, à princesa encantada, porque não existem, só existe na ficção, no conto de fada, e você
renunciar à pessoa idealizada, fantasiosa que você gostaria de viver. E aceitar que a pessoa real que você convive tem limitações, assim como você tem limitações. A renúncia, ela é filha do amor incondicional. Se eu faço esforços para amar incondicionalmente o outro, eu renuncio ao outro fantasioso, o idealizado fantasioso, e acolho a pessoa real que eu convivo. A terceira virtude é a compaixão. A compaixão é a virtude que vai fazer com que você consiga administrar os conflitos de uma forma muito exitosa. Vejamos, nós falamos do mutismo, que é muito comum para tentar, entre aspas, resolver o conflito, cada um mudo de um lado, ou uma pessoa tentando perguntar para o outro o que está acontecendo e o outro continua mudo. A compaixão, você exercita uma outra habilidade, que é o silêncio proativo. O silêncio proativo é o silêncio que você... por exemplo, uma pessoa, o seu cônjuge está por algum motivo irritado com alguma coisa, com raiva, e começa a falar alguma coisa que provoque. O que você pode fazer? Exercitar a virtude da compaixão. Então, você pode ficar ali em silêncio, olhando para a pessoa, só que não o silêncio do mutismo passivo-reativo do outro movimento, né? Passivo para fora e reativo para dentro. Um movimento proativo, ou seja, você utiliza do exercício da virtude do amor incondicional, da renúncia e da compaixão, para, por exemplo, orar pela pessoa, mentalizar uma luz saindo do seu quarto chakra, indo até a outra pessoa, para que ela sinta a sua melhor energia. E aí aquilo que vem do outro naquele momento não atinge você. Você permanece em paz. E a sua paz vai convidar o outro a se pacificar. Então, é um dos exercícios que nós recomendamos aos casais na terapia de casal, uma técnica para utilizar nesses momentos de conflito. Como diz o ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, nós trabalhamos isso com o cônjuge. Se for os dois, melhor ainda. Se for pelo menos um deles, trabalhar o silêncio proativo. A compaixão é aquela virtude que você tem compaixão das limitações do outro. Uma pessoa irritada, com raiva, de mal com a vida, ela é digna de compaixão, não de você entrar na mesma energia e sair agredindo um ao outro, mesmo que não seja fisicamente, mas verbalmente, trocando insultos, trocando energia mental tóxica. Isso faz mal para ambos. Então, você, ao exercitar de forma amorosa com você e com o outro a compaixão, você acolhe o outro como o outro está e ajuda esse outro, né, o cônjuge, a se melhorar também. A humildade e a mansidão é para que nós reconheçamos que temos muitas limitações. Ao mesmo tempo, nós temos condições de superar essas limitações. O outro também traz limitações, só que você não tem como mudar as limitações do outro, você tem como mudar as suas. Então, porque o conflito ele é gerado comumente pelo orgulho ferido. A outra pessoa vem e provoca. Aí eu não tenho sangue de barata, por isso que eu revido, né? A pessoa reativa tem muito disso. Não tenho sangue de barata, por isso eu revido. Isso é falta de exercício de humildade. Humildade não é subserviência. A pessoa passiva, ela tende a ser subserviente quando ela se autoanula. É a forma falsa de se libertar do conflito. A pessoa que faz exercício de humildade, ela, no primeiro momento, o ego fala alto, o orgulho fala alto, mas o que ela faz? Ela humilda o orgulho e trabalha com o amor incondicional, a renúncia, a compaixão. E por último, temos a
a mansidão, que é a mãe da paciência, da tolerância, da indulgência. É a virtude que faz com que você aceite a outra pessoa como ela está e, em vez de se revoltar com aquilo que ela faz. Então, o conflito ele vai ser resolvido exercitando essas 5 virtudes. As pessoas, ela não tem como fazer com que as causas dos conflitos desapareçam imediatamente, porque os conflitos surgem exatamente dos nossos sentimentos egóicos, mas ela pode administrar os conflitos na hora que eles surgem, fazendo todo esse trabalho de exercício dessas virtudes para desenvolver esse bem maior, perfeitamente possível de ser realizado.